Você já ouviu a história da princesa que beija um sapo e, como num passe de mágica, ele se transforma em um belo príncipe? Essa versão encantadora ficou famosa nos contos infantis e foi eternizada pela Disney. Mas, e se eu te dissesse que na história original, esse final fofo não existia? Que, na verdade, o beijo nunca aconteceu? Que a princesa, tomada de nojo e raiva, arremessou o sapo contra a parede com tanta força que ele se despedaçou, antes de se transformar? E mais, que versões ainda mais antigas falam de decapitação, crueldade e um final nada feliz? Hoje você vai descobrir a verdadeira história por trás da fábula do Príncipe Sapo, o lado sombrio que os contadores de histórias preferiram esconder. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa de violência, transformação e simbolismo que revela o quanto os contos de fadas eram, na verdade, muito mais perturbadores do que parecem. Na versão coletada pelos irmãos Grimm, chamada O Rei Sapo ou Henrique de Ferro, a história é bem diferente daquela que nos acostumamos. Nela, uma jovem princesa deixa cair sua bola de ouro em um poço. Um sapo aparece e se oferece para resgatar a bola, mas impõe uma condição: ele quer comer da comida dela, beber de seu copo e dormir em sua cama. Com repulsa, a princesa aceita. Quando o sapo finalmente chega ao castelo para cobrar o acordo, ela tenta fugir do compromisso. No entanto, seu pai, o rei, exige que ela cumpra a promessa. E é aí que a cena mais chocante acontece: em vez de beijar o sapo, a princesa o joga contra a parede com nojo e raiva. É esse ato de violência que quebra a maldição. O sapo se transforma em príncipe, não por amor, mas por um gesto brutal. Essa versão, muito mais crua, mostra que a transformação não vinha da doçura, mas do confronto direto com o estranho e repulsivo. É uma mensagem muito mais complexa e sombria do que a que Hollywood apresentou. Antes dos irmãos Grimm, esse conto já circulava pela Europa em versões ainda mais antigas e violentas. Na Escócia, há registros de uma princesa que, em vez de beijar o sapo, corta sua cabeça em um acesso de raiva, e só depois disso ele se transforma em um belo jovem. Em outros relatos germânicos e noruegueses, o sapo precisa ser morto para que sua forma humana seja libertada, sugerindo uma relação direta com antigos rituais de purificação através da morte. Esses contos refletiam a crença medieval de que o amor verdadeiro não era fácil nem limpo, e que a superação do nojo e da agressividade era uma prova de caráter. Não havia espaço para o romantismo doce e edulcorado dos tempos modernos. A princesa não era uma heroína gentil, ela era impulsiva, muitas vezes cruel, mas real. E o sapo não era uma vítima, mas um teste. Um símbolo das partes mais feias da vida que precisavam ser enfrentadas, e não romantizadas. Muitos estudiosos acreditam que o Príncipe Sapo é mais do que uma fábula moral, é um rito de passagem, um conto de iniciação sobre maturidade emocional e sexual. O sapo, com seu corpo viscoso e aparência grotesca, representa o estranho e o desconhecido, o outro, o diferente, o temido. A princesa precisa enfrentá-lo, aceitá-lo, ou destruí-lo. Jogá-lo contra a parede ou cortar sua cabeça é simbólico, é o momento em que se rompe a inocência, onde a menina entra na vida adulta. O beijo romântico inserido mais tarde na história suaviza esse rito e o transforma em algo palatável para as crianças. Mas a verdade é que o conto fala sobre enfrentar o medo, o nojo, o desconhecido, e sair transformado. O final violento mostra que o crescimento às vezes dói, e nem sempre vem acompanhado de música suave e vestidos brilhantes. Quando a Disney adaptou a história em A Princesa e o Sapo, transformou completamente a essência do conto. A versão moderna traz uma princesa negra em Nova Orleans, um cenário vibrante e uma narrativa sobre sonhos e trabalho duro. Tudo muito inspirador, mas completamente desconectado das origens sombrias do conto. Não há vestígios do arremesso brutal, nem da decapitação ou da repulsa original. A história virou uma metáfora romântica, segura e inspiradora. E isso não é necessariamente ruim, mas é uma distorção. A Disney escolheu esconder a brutalidade, suavizar os conflitos e embrulhar tudo em um laço colorido. Mas a verdade está lá, nos textos antigos, esperando para ser descoberta. O príncipe sapo foi liberto não por um beijo, mas por um ato violento de coragem, ou desespero.
A história do príncipe sapo que você conhece foi cuidadosamente polida ao longo dos séculos, até virar uma fábula romântica. Mas, como vimos aqui, suas raízes são muito mais profundas e sombrias. A princesa não beijava, ela destruía. E só depois disso vinha a transformação. Isso muda tudo, não é? Então, me diz aqui nos comentários, você já conhecia essa versão da história? Acredita que essas versões mais cruas deveriam ser contadas? Se curtiu esse mergulho nos contos proibidos dos Irmãos Grimm, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem mais histórias que o mundo tentou esconder. E cuidado onde pisa, nunca se sabe quando um sapo pode virar um príncipe, ou uma maldição. Nos vemos no próximo vídeo.